Junto com o Mister, com a experiência que ele tem no futebol, ele é um cara que consegue unir o grupo. Eu acho que nós iremos chegar muito forte nessa Copa do Mundo, pela qualidade dos jogadores e, claro, pelo treinador, com a experiência do treinador. Eu conheço o Neymar desde os 12 anos. Ele jogava no Santos, eu jogava no Moreira. E, cara, esse cara sempre foi muito diferente. O meio-campista Casemiro deu uma entrevista exclusiva e abriu o jogo sobre Neymar e Ancelotti na seleção brasileira. Ele revelou detalhes que ninguém esperava. Falou sobre o clima do grupo, a relação com Neymar e o papel de Ancelotti. Além disso, Casemiro comentou a respeito da Copa do Mundo de 2026 e do que espera do Brasil. Se liga aí no que ele disse. Eu acho que nós chegamos nós iremos chegar num bom momento porque temos jogadores de qualidade. Temos jogadores de alto nível e eu acho que junto com o Mister, com a experiência que ele tem no futebol, também é um fator que eu digo que é muito importante. Ele é um cara que consegue unir o grupo, consegue unir não só os jogadores, mas todos da comissão, consegue estar no mesmo objetivo e eu acho que nós iremos chegar muito forte nessa Copa do Mundo. Pela qualidade dos jogadores e, claro, pelo treinador, com a experiência do treinador. Volto a falar. Estamos um pouco atrás em termos de tempo, em termos de dias, mas eu acho que nós iremos chegar muito forte nessa Copa do Mundo. Não, eu não acho que nós estamos abaixo dessas prateleiras, porque até mesmo nós somos o Brasil e se você for analisar jogador por jogador, você fala, ó, nós podemos competir qualquer um. Quando eu falo em termos de atrasado, não é que nós não estamos jogando bem ou... Não. Se você for olhar o Mister, nós estamos falando de... Até a Copa do Mundo ele vai ter 40 dias junto comigo, todos os dias. Se você for analisar os dias que nós tivemos, eu e todos os jogadores que vamos estar com o Mister, relação com o Mister, nós vamos estar falando de 40 dias, 50 dias. Eu estou dando um exemplo assim, não sei especificamente cada dia, né? Mas... Então, consequentemente, a adaptação vai ter que ser mais rápida. Por isso que eu falo que nós estamos atrasados, mas em termos de futebol, em termos de jogadores, em termos de seleção, pô, se você for analisar jogador por jogador, Alisson, Marquinhos, Bruno, Vini, Rodrigo, nós temos uma coluna ali que são jogadores que jogam qualquer seleção em qualquer país e qualquer equipe do mundo. Então, assim, nós temos bem servidos, sabe? Nós estamos bem servidos de jogadores. Então, acho que nós temos jogadores para competir, mas quando eu falo que estamos atrasados é que não estamos todos os dias com o Mister, né? Por exemplo, a Argentina já está indo para o seu segundo ciclo. França, Portugal, Espanha já estão indo para o seu ciclo com o mesmo treinador, com uma filosofia muito direta, já muito tempo junto, né? Mas eu digo que em termos de competir, em termos de jogador, nós podemos competir com qualquer seleção que... nós somos o Brasil e temos grandes jogadores em toda a Europa e todos os times e todos os melhores times do mundo. Vai ser a Copa mais difícil porque cada vez mais o futebol está se equilibrando mais. O futebol está se equilibrando, tá muito no detalhe, tá muito parelho, assim. Acho que os mínimos detalhes é o que está fazendo a diferença no futebol. E sem dúvida para mim essa vai ser a mais difícil, assim, por ter outras seleções que podem competir e até mesmo outras seleções que muita gente não fala, muita gente não coloca como favorito, mas com certeza vai dar muito trabalho. Por exemplo, Croácia eliminou o Brasil, Marrocos chegou numa semifinal de Copa do Mundo. Então, eu digo que, sem dúvida, e a tendência para o futebol é cada vez estar mais difícil. Porque eu conheço o Neymar desde os 12 anos. Ele jogava no Santos, eu jogava no Moreira. E, cara, esse cara sempre foi muito diferente. Muito diferente, assim, cara. É um cara, assim, que ele pode decidir a qualquer momento. Qualquer momento ele pode decidir. E, cara, para mim é um privilégio, assim, falar que eu joguei com o Neymar. Cara, esse cara é incrível, E no dia a dia, cara, vou dizer pra você, eu conheço muito o staff dele. Ele tem o Ricardo que vai conosco e o Rafa, né, também o filho dele. Cara, ele trabalha.
Mas foi o que eu falei. A partir do momento quando você abre oportunidades para as pessoas falar de você. Mas ele trabalha, cara. Ele trabalha. Porque até mesmo não pode ser coincidência. Tudo que ele fez pro futebol, você não pode ser só com um dom. Não pode ser só com um dom, cara. Tem que ter o trabalho, tem que ter a dedicação. Um jogador daquele, cara, é indispensável para qualquer seleção do mundo, cara. Eu acho que se ele tá bem, e, cara, ele estando bem, seria muito importante para nós. Seria muito importante para nós, cara, ele estando bem, cara. Porque é um cara de outro mundo. É irrecusável para qualquer um. Mas a gente sabe que ele tem que estar bem. A gente sabe que ele tem que estar bem. Então eu acho que cabe muito mais a ele, assim, de saber o que fazer e o que não fazer, mas assim, acho que a gente precisa dele. A gente precisa, com a qualidade, a gente precisa dele, assim. E esses jogadores, ele é o que sai dessa linha. Esses jogadores é o que, por exemplo, contra a Croácia. Cara, o Neymar, em um momento, fez o gol, pronto, solucionou o problema do Brasil, naquele momento, que o jogo estava truncado, o jogo estava difícil. Em um momento ele fez um golaço e pronto. Ficou 1-0 para nós, entendeu? Então, tipo assim, é irrecusável você desperdiçar um talento desse. Mas se eu pudesse dar um conselho para um jogador numa Copa do Mundo, é não tocar na rede social. Porque a rede social é muito... fiz o gol, joguei bem, sou o melhor. E se você perde, você vai ser crucificado até a próxima Copa do Mundo, até o próximo que vir. Eu queria saber onde é que eu assino para concordar com tudo que disse o Casemiro, hein? Porque foi uma belíssima entrevista, assim, e eu concordo com praticamente tudo que disse o Casemiro. A questão das redes sociais, eu acho que é meio utópica. Eu não sei, o Grafa foi jogador, no tempo do Grafa já estava, na parte final da carreira do Grafa, as redes sociais já estavam em alta, né, Grafa? Eu nunca tive rede social enquanto eu jogava. Nunca teve? Eu fui ter rede social só quando eu parei de jogar, só. E seus companheiros, como é que lidavam com a rede social? Alguma vez você já teve uma regra impositiva, assim, de não poder usar a rede até social porque em algum momento? 2016 foi o último grande ano que eu joguei assim, no futebol brasileiro e fora do país, nos Emirados Árabes. A rede social não tinha a reverberância que tem hoje, né? Hoje é aquilo que ele falou, né? Ou você é muito bom ou você é muito ruim, não tem o meio termo. E isso, muita gente se impacta com isso, sente esses comentários, essas análises. Então, ou seja, né, é difícil você absorver um elogio, é muito bom, mas a crítica pesada da maneira que é ameaça para a esposa, para filho, é complicado demais rede social. Mas eu também assino embaixo muita coisa que ele falou ali. É importante o Casemiro falar sobre o Neymar, falar sobre as redes sociais, os jogadores, a importância dos jogadores, porque é o capitão da seleção brasileira. As pessoas dão mais importância quando eles falam, que às vezes a gente fica todo dia aqui nos programas falando, é corporativista, aquela coisa, tá defendendo o Neymar, aquela coisa. É o capitão da seleção brasileira que está falando, viveu com ele desde os 12 anos e conhece ele do dia a dia. Agora, essa questão de controlar as redes sociais, ela me parece utópica no mundo atual, né? Não imagino um jogador... Eu acho que é cada um, acho que cada um tem que saber o seu limite ali, tem que saber lidar. Acho que como você consegue lidar com muitas coisas extra-campo, acho que o cara tem que saber lidar com rede social também, pô. Não é difícil impor, você tá lá acabou a rede social. O cara entrou pro quarto 11 horas da noite... Quando a gente olha para uma seleção brasileira em geral, a gente tem o hábito de falar essa geração, só que o termo nem sempre se aplica e na sociedade de hoje, em que as transformações são muito rápidas, se aplica menos ainda. Os 15 anos que separam o Casemiro do Estevão, por exemplo, são 15 anos de transformações absolutamente radicais e dramáticas na sociedade, na forma de viver, na forma como os jovens crescem. Então hoje você tirar a rede social, de repente, de alguém de uma geração mais jovem, é quase como você tirar o ar que ele respira, porque o mundo dele só existe nessas bases. O Estevão viu o Neymar adulto só. O Casemiro viu o Neymar com 12 anos. Olha a diferença. Ele conhece ele na essência, quem era o Neymar desde criança. Então, essa é a diferença de geração muito grande. O que eu achei mais interessante do Casemiro quando ele fala, e aí eu estou absolutamente de acordo, quando ele fala sobre cada Copa ser a mais difícil de todas. A gente tem dito isso aqui. A globalização do jogo. Quem acompanha a troca de passes sabe que temos dito isso aqui quase sempre.
Jogos de seleções. Ganhar um jogo de uma seleção minimamente bem colocada no ranking da FIFA é difícil, porque a era da ingenuidade ficou muito para trás. Antigamente, né, Mansur, a gente olhava para Senegal e Tunísia, a gente olhava para esses jogos e falava, isso é baba. O Brasil vai lá de maneira protocolar, vai vencer os dois e acabou. Onde jogam esses jogadores hoje? Exato. Hoje os jogadores de Senegal, todos eles praticamente jogam no futebol europeu. Isso não é só jogar, é competir com a elite, é se preparar nas melhores estruturas. Taticamente conhecem o jogo como os nossos. Ser orientado dentro da elite do jogo. Ele joga contra o Marquinhos, ele joga contra o Alisson, ele joga contra o Estevão, ele joga contra o Vini Júnior. Na época, uma seleção desconhecida chegava na Copa e era um mundo novo que aqueles jogadores nunca tinham vivido, absolutamente desconectados daquela realidade. Isso ficou absolutamente para trás. Antigamente, o jogador de Senegal jogava contra o Brasil e pedia autógrafo. Os jogadores brasileiros. Olha só, em 1974, na Copa do Mundo, o Brasil fechou a participação na fase de grupo contra o Zaire, a atual República Democrática do Congo. O Brasil ia cobrar uma falta. A bola estava parada, na parada da barreira formada, um jogador saiu da barreira e deu um bico na bola. Um jogador do Zaire. Lógico que se instalou uma discussão se ele tinha feito aquilo num protesto, porque havia uma questão política em relação ao governo do país, ou se ele desconhecia a regra. Só o fato de as duas hipóteses terem sido levadas a sério naquele momento, você considerava factível que uma seleção chegasse à Copa do Mundo sem conhecer totalmente a regra do jogo. Uma regra... Gente, isso é um outro mundo. 50 anos só que a gente está falando. Do ponto de vista histórico, não é muita coisa. Mas a sociedade se globaliza e a informação circula de uma maneira dramaticamente diferente hoje. É isso, a gente viu o Qatar indo à Copa do Mundo e fazendo jogos duros, né? O Qatar que jamais havia participado de um Mundial, era um país que não tinha futebol. A gente estão melhorando lá, contratando jogadores, né? Entre aspas. Alguns naturalizados, mas contratando também comissões técnicas para treinamento, para projetos longos. A nossa seleção brasileira joga com o Equador hoje e a grande maioria dos jogadores do Equador joga no primeiro escalão do futebol europeu. Estão acostumados a enfrentar os jogadores. Não tem como, é muito equilibrado hoje. Pô. E aí, o que você achou das revelações de Casemiro sobre Neymar, Ancelotti e a seleção brasileira? Deixe seu comentário contando se concorda ou discorda das opiniões de Casemiro. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar tudo que rola no mundo do futebol. Valeu e até a próxima!